Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Monark, que participou de um quadro daqueles de 1 contra 30, né? Monark versus 30 haters e coisa e tal, e o pessoal teve a oportunidade de fazer pergunta para o Monark, perguntar qualquer coisa e coisa e tal. E olha só, a visão que eu tive disso daqui é que, ok, é lógico, as pessoas discordavam dele, mas foi um quadro até educado, o pessoal até se tratou bem, ele respeitou o Monark, coisa e tal. O ponto que mais pegou foi, de novo, a questão do partido nazista, porque você vê como é que realmente na cabeça desse pessoal, o que importa é onde a mídia coloca o peso, né? A mídia colocou um peso enorme nisso daqui, porque queria destruir o Monark, e daí isso ficou na cabeça dessa gadaiada jovem, coisa e tal, que estava lá contra ele, coisa e tal. Falaram muito também sobre questão de vacina e sobre questão de censura. Vamos entender esse caso aqui, eu achei interessante. Vamos dar um resumo, né? Porque o vídeo todo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui, se você quiser ver o vídeo inteiro deles. É um vídeo de quase 2 horas de duração. Eu achei bastante interessante a discussão no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, Queima a Rosca, mas sou de direita, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como é que foi o esquema, né? Aquele esquema tradicional de 30 pessoas contra o Monark, né? Então tá aqui um monte de gente querendo falar com o Monark aqui, querendo fazer pergunta e coisa e tal. Na verdade, não tinha 30, tá? Tinha 25. O pessoal errou a conta ali, mas beleza, tá tranquilo, isso é 25, 30, quem se importa, né? Um monte de gente contra o Monark. O Monark se saiu muito bem no final das coisas, viu? O primeiro tema que eles fizeram foi com relação à censura nas redes sociais, né? E o pessoal falando com o Monark se ele achava que o governo ia censurar, ia regular para censurar, por que não? Porque tem que ter regulamentação. Um cara falava, não, que se não tiver regulamentação as coisas descambam e não sei o que lá, porque tudo tem que ter regulamentação, falou o cara. Cara, realmente, bicho, o brasileiro é triste, bicho, o cérebro do brasileiro está dissolvido com a necessidade de ser conduzido, né? Um cérebro de gado mesmo, né? Tu tem que ter a cerca, ele tem que ter o capataz te chicoteando, senão você não vai no lugar certo, né? É impressionante como é que o pessoal acha que o governo tem que proibir as coisas, tem que regular, senão vai dar errado e coisa e tal. Cara, existem milhares de coisas não reguladas no mundo e são essas coisas que funcionam, na verdade, ao contrário do que o governo quer te fazer crer. Essas coisas são as que funcionam. As que são reguladas, essas é que não funcionam, né? Mas enfim, o Monark também decepcionou nesse ponto, porque ele falou que acha que o governo também tem que ser capaz, porque tem que regulamentar por outro lado. Impedir, por exemplo, que as plataformas censurem pessoas por opiniões que elas não gostam. Eu sou contrário a isso, já falei para vocês. A plataforma é dona da plataforma, ela tem que ter o direito de permitir que fale quem ela quer que fale, não pode querer proibir a plataforma. Se tiver o livre mercado, não tem problema, porque vai ter outras plataformas que vão justamente atender aquelas pessoas que são recusadas pela plataforma principal. Você não pode obrigar pessoas a fazer negócio com outras pessoas. É um absurdo isso também. Eu discordo do Monark nesse aspecto. Não tem que ter regulamentação para nada. Nem para um lado, nem para o outro, né? Eu entendo que o Monark ficou meio chateado, porque ele viu que foi muito perseguido por conta das opiniões dele, mas ele veio lembrar que, na verdade, quem perseguiu ele foi o STF, não foi as plataformas. As plataformas foram pressionadas pelo governo a perseguir ele, e não o contrário, né? Eu falei isso quando eu fui perseguido aqui, eu percebi isso. Eu era perseguido sempre que eu falava de determinados políticos aqui no canal. Então, ou seja, tá mais do que na cara que, no final das contas, realmente era o candidato ou o político me perseguindo, não o YouTube em si, né? O YouTube fazia a coisa porque era forçado pela plataforma, forçado pelo governo a fazer esse tipo de coisa, né? O tema 2 foi sobre as vacinas. Nenhuma vacina deve ser obrigatória, né? É a posição do Monark, que eu concordo com ele, né? E aí, de novo, veio o pessoal, mas se você não toma vacina, o que te dá o direito de andar por aí passando doença para outras pessoas? Que história é essa? Se eu não tiver a doença, não importa se eu tenho vacina ou não, eu não estou passando doença para ninguém, meu amigo. E diga-se de passagem, a pessoa que tomou vacina e tem a doença, está passando a doença do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma a vacina nesse caso, né? Eu considero errado uma pessoa que está doente ficar andando por aí, colocando em risco outras pessoas que não estão doentes, passar doença. Eu acho sim. Eu acho que se você está doente, se você está gripado, está com conjuntivite, fique em casa, não saia de casa. Você corre o risco de passar a doença para outras pessoas.
Conjuntivite é isso, tá? É chato pra caralho esse troço. E as pessoas acham que não é nada, saem pra rua, passam pra um monte de gente essa porcaria. E outras doenças, é lógico, Covid e tudo mais, né? Se você está doente, fique em casa. Agora, vacina não tem nada a ver com isso. Vacina não impede você de pegar a doença, não impede você de passar a doença, não impede você de nada. Então, a vacina não tem nada a ver com isso. O fato da pessoa não tomar a vacina não torna ela um transmissor da doença, né? Se ela está com a doença, é outra história, mas não necessariamente. Né? E a pessoa que tá vacinada pode ter a doença também, então não faz diferença nenhuma. O argumento do pessoal foi muito nesse lado. Outra coisa que o pessoal levantou foi que, mas o Brasil acabou com a poliomielite através da obrigação da vacina. É errado, errado. Não há obrigação de vacina no Brasil. Eles inventaram esse negócio para a Covid. Quando houve a revolta da vacina lá em 1900, ela vai pedrinha, a revolta da vacina ganhou, tá? O presidente da época, Oswaldo Cruz, na época, que queria obrigar a vacinação, perdeu. Não há obrigação de vacina mais para ninguém em momento algum aqui no Brasil. As pessoas se vacinam porque elas sabem que é uma coisa boa. E no final das contas é isso, você não precisa obrigar as pessoas a fazer algo que é positivo para elas. Ao contrário, no momento que você obriga as pessoas a fazer algo que supostamente é proibido, é positivo para elas, levanta a suspeita que você tem algum interesse adicional que não é melhorar a vida delas. É exatamente o ponto de vista que acaba surgindo com o Monark. A poliomielite foi extinta no Brasil e em vários países do mundo graças a campanhas de vacinação. Aqui no Brasil tinha campanha de vacinação da Gotinha, o Zé Gotinha, sabe aquele cara que parece um racista do KKK? Então, esse cara, que é o Zé Gotinha, coisa e tal, ele fez a campanha, o pessoal entendeu que era uma coisa importante e realmente fez. Por que você não faria? Por que não faria uma coisa que é bom para você, para o seu filho, né? Então, assim, você não precisa obrigar as pessoas a fazer coisas que são positivo para elas, né? Eu concordo com o Monark que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Isso, na verdade, é para o bem, porque eu acho que as pessoas devem se vacinar. E no momento que você obriga a vacinação, você infere na cabeça das pessoas que tem alguma coisa por trás disso. Por que esse cara quer fazer um negócio comigo, quer me obrigar a fazer um negócio que tem uma coisa que já é bom para mim? Tem alguma coisa estranha nisso daí, né? A troco de quê? Além disso, você corre o risco de ter um problema como você teve na Suécia, como você já teve nos Estados Unidos, né? De outras doenças serem associadas à vacina. Não estou dizendo que a vacina causa outras doenças, não há evidência científica disso, tá? Mas o que aconteceu na Suécia? Houve uma grande campanha de obrigatoriedade de vacinação contra a gripe e logo depois disso teve uma grande quantidade de narcolepsia, problemas com narcolepsia na Suécia. Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Correlação não implica causalidade. Ou seja, pode ter sido uma coincidência, pode ter sido algum efeito de causa comum, a própria doença pode ter causado a narcolepsia, não a vacina, enfim, pode ser um monte de coisa. Não quer dizer que a vacina causou, mas na mentalidade das pessoas gerou problema. Você, de graça, você acabou criando um movimento anti-vaxxer na Suécia. Aqui no Brasil, o Brasil corre o risco disso também. Um monte de gente ficou preocupada porque tomou a vacina e passou mal e não sei o que lá e coisa e tal. Uma vacina que foi totalmente inútil para conter o vírus da Covid, não fez nenhuma diferença. Começaram a aplicar a vacina no momento que já estava diminuindo o número de mortes da Covid mesmo. Toda doença que é viral, transmissível, ela passa por esse ciclo, né? E se você pegar a gripe espanhola de 1918, foi exatamente a mesma coisa da Covid. 3 ondas, a segunda onda foi a mais mortífera, a primeira onda pegou pouca gente, mas matou muito, a segunda onda pegou muita gente, matou muito, a terceira onda pegou praticamente todo mundo e não matou quase ninguém, e daí as pessoas estão com a imunidade natural, e aí pronto, acabou, não tem mais problema. É sempre esse ciclo que segue essas doenças. E tem uma explicação esse ciclo, né? Porque o vírus, tipicamente, ele vem de um outro hospedeiro para o ser humano, então quando ele está se adaptando ao ser humano, primeiro, ele tem dificuldade de transmitir, mas ele é muito danoso ao organismo. Não é interesse do vírus matar o ser humano, não é interesse dele. Ele quer continuar, ele quer reproduzir, né? Então ele quer que o hospedeiro continue vivo, mas como ele é um vírus que veio de outro animal, não está acostumado com o corpo humano, ele acaba matando o ser humano, mas tem dificuldade de transmitir. Então a primeira onda é muito mortal, mas pouco transmissível. A segunda onda é o pior caso, que o vírus começa a sofrer adaptações para ficar mais adequado ao corpo humano, então a segunda onda mata muito ainda, mas já é mais transmissível. Foi o que se viu no Brasil, a grande onda foi em 2021. Curiosamente, no momento em que não tinha nada fechado, não tinha lockdown, não tinha porra nenhuma, foi a maior onda, foi em 2021.
E depois a terceira onda, que foi o, não sei se lembra se foi o Delta, o Ômega, agora eu não lembro mais, tinha um outro nome lá, a variante, não sei o que lá, que no final das contas um monte de gente pegou, né? E no final das contas não dava nada para ninguém, ninguém morria com isso, era só tossia, quer dizer, poucas pessoas morriam com isso, só tossia muito e coisa e tal. Enfim, é assim que é o vírus. E hoje em dia a Covid virou uma doença de fundo. Um monte de gente pega e você nem repara. É praticamente um resfriado que você toma, né? Então, eu concordo com o Monark que vacina nenhuma devia ser obrigatória e que a vacina da Covid foi totalmente inútil no final das contas. Agora, ele veio com um papo de que não porque a vacina existe para ganhar dinheiro, as farmacêuticas. Meu amigo, se a coisa é para ganhar dinheiro, é porque é coisa boa. Lucro é o que move a sociedade em direção a um sentido melhor, a uma melhora social. Então, parabéns às empresas que produziram a vacina se o objetivo delas era lucro, né? Agora, o problema é que eu acho que não foi o lucro que moveu isso, o que moveu foi o governo querendo vender para a sociedade, queria resolver o problema com uma vacina. Não foi o que aconteceu. Bom, ele reclamou muito da saída dele lá do Flow, ele entende que houve uma briga e coisa e tal, e que quiseram tirar ele lá do Flow, porque já estava muita gente chateada. Eu acho que, eu sinceramente não sei, tá? Mas a visão que eu tenho é que o Monark no Flow, junto com o Igor 3000, era assim o top. Por quê? Porque o Monark é um cara que viaja pra caramba, eu já falei isso em outros vídeos, né? O Monark é um cara que viaja pra caramba e o Igor é um cara mais pé no chão e coisa e tal. A dinâmica dos dois era uma coisa muito bacana, funcionava muito bem, né? Eu não acredito que foi o pessoal do Flow que quis tirar ele. Eu acho que o que aconteceu foi justamente uma pressão muito grande da esquerda. Por quê? Porque o Monark, justamente por ter a ideia mais aberta, estar mais aceito a novos conceitos, a novas ideias, estava atrapalhando a questão da narrativa esquerdista, né? A esquerda depende de uma narrativa muito forte. Eles fecham muito nessa questão de ter uma voz em uníssono, todo mundo falar a mesma coisa, né? Por quê? É o princípio da lavagem cerebral, né? O Alexandre de Moraes gosta de falar que as redes sociais fazem lavagem cerebral, mas é o contrário. Quem faz lavagem cerebral é quem tem um discurso só, quem tem uma narrativa só. A direita tem milhões de narrativas, um monte de brigando, um monte de gente diferente, coisa e tal, não tem esse negócio. A rede social, pô, todo mundo fala coisas diferentes, então não tem lógica dizer que tem lavagem cerebral nas redes sociais, né? Mas o Monark falou que acha que realmente queriam tirar ele de lá, ele tá meio chateado com o pessoal do Flow, tá? Bom, teve o tema do aquecimento global não existe, né? Que o Monark acha que não existe mesmo, e eu também concordo assim. O aquecimento global em si, o fato do planeta Terra estar aquecendo, isso é meio que inevitável. Você pode procurar aí os sites que têm a medição de temperatura no planeta e você vai ver que tem um aquecimento realmente que está acontecendo. O meu ponto que eu digo só aqui não é que é uma das muitas situações em que eu falo, olha só, eu concordo com o problema, mas eu não concordo com a solução. A solução do governo é não porque temos que proibir carne, temos que proibir carro, temos que proibir isso, temos que limitar as pessoas, temos que controlar o discurso, tem que prender quem acha que é contra o aquecimento global e não sei o que lá. Ou seja, é uma coisa que não faz sentido esse negócio. Isso não vai resolver o problema. Existe um aquecimento global? Existe. Ele é causado pelo homem? É possível que seja. Não há consenso científico de que é causado pelo homem, não, tá? Pode ser ciclo natural da Terra, pode ser um monte de coisa. A Terra já foi muito mais quente do que é hoje, né? E, inclusive, tem gente que acha que, na verdade, vai acontecer um resfriamento daqui para frente. Mas, enfim, isso não interessa. Existe um problema de aquecimento global agora? Existe. A questão é, nós não vamos resolver isso com COP30, com o pessoal, não, vamos limitar carbono. Limitar carbono vai prejudicar os pobres, vai encarecer a economia, vai dificultar a vida de todo mundo e não vai resolver problema nenhum, porque a China vai continuar jogando carbono na atmosfera. E se não for a China, vai ser a África, vai ser a Índia, vai ser qualquer lugar. Porque o incentivo é esse, não há como resolver esse tipo de coisa com legislação. Lei resolve muito poucas coisas na nossa vida. Essa ideia que as pessoas têm que legislação, não, vou fazer um acordo para proibir as pessoas de fazer sei lá o que, isso não resolve nada, né? Então, aquecimento global não existe, na minha opinião, no sentido de que as propostas que o governo coloca para resolver o aquecimento global não existem mesmo. O Monark vai além, ele acha que não tem mesmo aquecimento global, que as medições não fazem sentido e coisa e tal, e bom, tem gente que pensa isso mesmo, tá? Eu acho muito engraçado que muita gente que falava com ele falava, não, mas você não sabe dos estudos, porque tem um estudo XYZ que fala isso, estudo, mas o consenso científico, não sei o que lá.
Meu amigo, tem estudo que fala qualquer coisa que você procurar. Pode procurar absolutamente qualquer coisa sobre qualquer assunto, vai ter um estudo que define isso. E consenso científico não existe. Tá? Consenso científico existe na sua cabeça, de propagandista de esquerda. Consenso científico, por definição, não existe, porque a ciência é justamente o questionamento. Sei lá, em 1600, 1500, o consenso científico era que a Terra girava em torno, que o Sol girava em torno da Terra. Né? Aí foi o Galileu lá falar que a Terra girava em torno do Sol, foi preso lá, e teve o Giordano Bruno que queimou na fogueira e não sei o que lá. Né? Consenso científico é coisa de governo, é coisa de política, não é coisa de ciência. Ciência é a dúvida. Ciência é a dúvida. E aí não ajuda em nada nesse aspecto. É por isso que eu falo, essa ideia da esquerda de usar a ciência para justificar a ação de governo é lorota. Eles querem usar a ciência para implementar as medidas que eles querem. O que eles estão interessados é proibir você de comer carne, é proibir você de andar de carro, é proibir o capitalismo que eles entendem que é o ruim. Eles não estão nem aí para aquecimento global no final das contas, a verdade é essa. Eles usam a ciência, a esquerda usa a ciência para impor a ideologia, né? E esse ponto eu acho que é o problema, né? Mas o monarca acha que não existe mesmo. Não existe liberdade de expressão no Brasil. E aí o pessoal entrou no papo de que, não, porque tem, pô, você está criticando aqui o Alexandre de Moraes, eu já expliquei esse fato também, né? Não, meu amigo, não é isso, né? Mesmo no auge da ditadura aqui no Brasil, tinha gente que criticava os generais, cara. Tinha jornalista que criticava os generais. Se ligava à televisão, tinha jornalista que criticava os generais no auge da ditadura no Brasil. Sim, tinha. O problema é o cara que critica e incomoda, meu amigo. Esse que é o problema. É o que eu falo aqui. Eu sempre critiquei o Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos critica e incomoda o Alexandre de Moraes. Então o Alan dos Santos é perseguido. Entendeu a lógica? O problema é esse. Você não pode considerar, se tem alguém criticando, tá tudo bem. Não. Se tem alguém criticando e está sendo perseguido, já está errado. Não interessa que tenha outras pessoas criticando e que não estão sendo perseguidas no final das contas, né? Mas esse tema aqui pegou mesmo quando foi a parte do nazismo, né? Que o pessoal lembrou a velha lorota do nazismo, não porque o monarca defende, que não pode defender o nazismo. Se você falar que pode ter partido político nazista, você está defendendo o nazismo. Não é. Dizer que deve poder haver um partido político nazista não quer dizer defender o nazismo. Né? Eu acho que deve poder ter um partido comunista também no Brasil. Eu não defendo o comunismo, mas eu acho que é direito a existir. Eu acho que as pessoas têm que expor as ideias deles, não tem problema nenhum. Né? Nazismo, comunismo, é tudo parecido, tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eles têm o direito de expor as ideias erradas deles, até para as pessoas entenderem que essas coisas são erradas, não se deve aproximar disso daí, né? Bom, parabéns ao Monark, aí o programa dele ficou muito legal, recomendo que vocês vejam, tá o link aqui do Coisa Completo na descrição do vídeo. Muita gritaria, muita discussão no momento do nazismo. É impressionante, cara, o pessoal pega muito no pé, né? Como é que os comunistas insistem que quem é contra o comunismo é nazista? Porque o comunismo era justamente... O nazismo é uma coisa que saiu do comunismo, né? Saiu da esquerda na Alemanha e brigou com o comunismo, e daí, para eles, é todo mundo... É igual o neoliberalismo, eles insistem nesse troço que neoliberalismo é ruim, não sei o que lá. Sendo que o neoliberalismo é justamente você... É o que saiu da esquerda, né? É um livre mercado com compromisso social. Então, assim, meio que... Caramba, é realmente uma coisa totalmente sem sentido isso. Mas, enfim... A juventude está aí para ser doutrinada mesmo. Felizmente, depois o pessoal cresce e acaba perdendo essa doutrinação com o tempo, aprendendo as coisas de verdade, e a cada vez mais que a gente tem mais informação descentralizada e distribuída, diminui a importância disso, né? Então, mais uma vez, parabéns ao Monarca, a equipe lá do Redcast, que fez o evento deles aqui, ficou muito legal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.